Centro Espacial de Tanegashima, no sul do Japão. Ele é já a imagem do Japão do futuro, do século XXI. Prenúncio de aventuras astrais que levarão homens a descobrir mundos desconhecidos e misteriosos. Outros no passado fizeram o mesmo, a bordo de pequenas naus de madeira que serviam de ponte entre civilizações, culturas e povos distantes. Por uma daquelas estranhas ironias em que a história é fértil, este local está intimamente ligado a um desses encontros do passado. Foi numa das praias próximas deste complexo tecnológico que, em meados do século XVI, uma pequena nau com portugueses a bordo arribou pela primeira vez às costas do Japão. Depois vieram outros e mais outros. Trouxeram consigo o que a Europa então sabia: as ciências, as letras, a medicina e conceitos novos como essa tese, então revolucionária, de que a Terra é redonda e gira em volta do Sol. Cada foguetão que parte de Tanegashima leva consigo um pouco de todo esse passado. Lá vão os princípios da cosmografia moderna, introduzidos no Japão por Cristóvão Ferreira, um padre jesuíta obrigado a renunciar à sua fé por perseguições religiosas. Lá vão ainda os conceitos de balística, então a serem desenvolvidos na Europa pós-medieval, e que os portugueses foram os primeiros a levar para fora do seu continente. E lá vão também as memórias das primeiras armas de fogo chegadas ao Japão nas mãos de portugueses e que transformaram a face de um país com uma cultura velha de séculos. No Japão de hoje, o programa espacial tem objetivos exclusivamente pacíficos e científicos. Desde 1970, foram colocados em órbita 22 satélites artificiais para comunicações, meteorologia, navegação e medições geodésicas. O futuro reserva outras aventuras, entre elas o vai-vem espacial japonês, cujo lançamento está previsto para o início do próximo século. São essas as novas naus que irão continuar o ciclo da história. Representam, afinal, o fruto do primeiro confronto de duas grandes civilizações, gerado nos anos de 500, quando os portugueses partiram em busca de umas ilhas encantadas no Extremo Oriente. Cipango chamava Marco Polo a esta ilha grande, de gente branca e boas maneiras e bela. Cipango, Japão. A terra criada pelo Sol. Uma terra estranha e rica, onde, dizia-se pelas cortes do mundo cristão, os tetos dos templos e dos palácios estão cobertos com ouro. Tudo indica que os portugueses chegaram ao Japão acidentalmente. Corria então o ano de 1543 e uma nau portuguesa que viajava para a China foi apanhada por uma tempestade e arrastada para Tanegashima, uma pequena ilha ao sul do Japão. Estes são os monumentos que hoje assinalam essa chegada junto à praia de Nishimura Kohura, o local presumível do desembarque dos primeiros portugueses. Quem foram eles? É grande a controvérsia entre os historiadores. Poderia ter sido António da Mota, um comerciante do Sião acompanhado de dois outros portugueses. Ou o grande aventureiro Fernão Mendes Pinto, que reclama para si, nas páginas da peregrinação, a autoria do feito. A memória popular ultrapassa muitas vezes os mistérios que a história deixa. Da chegada dos portugueses ficou uma lenda simples e bela, como todas as fantasias populares. Foi forte e violenta a tempestade que apanhou o barco dos portugueses. Durou mais de um dia e deixou-os sem as velas, perdidos no mar alto.
Ao fim de 15 dias, sem saberem onde estavam, avistaram umas ilhas e ancoraram perto de uma delas. Em terra encontraram homens brancos, mais claros do que os chineses, mas com os olhos pequenos e barbas curtas. Souberam então que estas ilhas se chamavam Nipponji, as ilhas a que eles davam o nome de Japão. Agentes da terra ajudaram-os a levar a nau para Porto Seguro, onde foi reparada. Uma viagem que demorou mais um dia e uma noite. Descobriram que estavam entre gente de bem que os recebeu de forma hospitaleira. Misturaram-se com eles, mostraram a mercadoria que levavam e trocaram-na por prata, já que nada mais havia na ilha para comerciar. Os portugueses levavam consigo estranhos utensílios nunca antes vistos pelas gentes do Japão. Chamavam-lhes armas de fogo. O estranho objeto, como que por magia, deitava um clarão de fogo pela boca e um estrondo de assustar. Tal foi o espanto das gentes do Japão que de imediato quiseram saber o segredo de tão estranho objeto. Mas os portugueses eram difíceis de convencer. Kiyoda, o alfajeme local, pensou num estratagema. Era notório o interesse do capitão português pela sua bela filha, Wakasa. Por que não oferecê-la em troca do segredo da arma de fogo? Assim fez, e o português aceitou. Kiyoda desmontou a arma e rapidamente aprendeu a montar mais. Diz-se que foi tão grande o agrado que em breve havia mais de 1000 espingardas espalhadas pelo Japão. Estava enfim descoberto o segredo do estranho objeto que deitava fogo pela boca. Quando veio o tempo de partir, os portugueses deixaram Tanegashima como amigos. Voltavam agora a Malaca e às terras das especiarias. Tinham encontrado gentes de bem em terras de encantar. Ao contrário do que lhes sucedera tantas outras vezes nestes lugares remotos, longe da pátria, não tinham precisado de usar a força para com eles se entender. A espingarda aqui tinha aproximado os dois povos. Partiam, mas deixavam atrás a promessa de voltar. O povo que os portugueses conheceram tinha origens milenares. Muitos séculos antes, lentas migrações tinham trazido para estas ilhas povos do nordeste da Ásia, do Pacífico Sul, do Sudeste Asiático, do interior da China. Uma longa maturação de séculos gerou o povo japonês. Hoje, as máquinas e as alfaias agrícolas ajudam os agricultores de Tanegashima no cultivo da cana-do-açúcar. Mas muitas características do cotidiano do século XVI subsistem ainda no dia-a-dia do povo desta ilha. A insularidade japonesa manteve-o coeso e fechado ao exterior, obrigando ao desenvolvimento de uma cultura étnica homogénea. Para os portugueses que lá chegaram, o choque era grande. Tudo no Japão se processava ao contrário do que sucedia na Europa. Mas, em vez de os subjugarem aos seus costumes, ficaram rendidos à sua prudência e fundamento. A religião exercia uma poderosa influência na vida da população.
O budismo foi introduzido, vindo da China, em meados do século VI e rapidamente se sobrepôs como religião popular ao culto dos deuses tradicionais. O confucionismo veio pouco depois e assumiu-se essencialmente como doutrina de poder e código de ética político. É o caldeamento de todos estes fatores que dá à cultura japonesa o seu caráter único, ao mesmo tempo estranho, distante e mágico. Um povo que se esconde por trás de máscaras. Ou, como referia o padre João Rodrigues, um dos primeiros jesuítas a escrever sobre o Japão, um povo que vive com 3 corações. São tão astutos com os seus corações que ninguém os consegue perceber. Diz-se que têm 3 corações. Um, falso, junto à boca, para que todos o vejam. Outro no peito, apenas para os amigos. E o terceiro no fundo dos seus corações, reservado apenas para eles e nunca revelado a ninguém. Na sua expansão para o Oriente, cedo os portugueses esqueceram as vagas noções de Marco Polo sobre o Japão. Na Índia, nas costas da China, souberam com algum detalhe quem eram os habitantes desse longínquo reino do sol nascente. As crónicas falam de um reino grande, fechado ao exterior. O seu rei é um gentio e vassalo do rei da China. Não negociam muito com a China porque estão longe e não têm juncos, nem são um povo de marinheiros. Do que foram os primeiros contactos entre os dois povos, dão conta minuciosos biombos como este, um dos primeiros mapas mundi desenhados no Japão. Uma das mais valiosas coleções de biombos japoneses deste período é privada e pertence a Yoshiro Kitamura, que já expôs muitas das suas peças em Portugal. A Grande Nau Negra. A enorme carraca que fazia as ligações de Malaca e de Goa para o Extremo Oriente. É uma das imagens constantes nestes biombos Namban, assim chamados porque falam da interligação de culturas entre os japoneses e os europeus do Sul. Namban significa literalmente bárbaros do Sudeste, nome pelo qual os japoneses se referiam a esses europeus que vinham de tão longe e com tão estranhos costumes. Estes homens, bárbaros do Sudeste, são comerciantes. Não sei se existe entre eles um sistema de etiqueta. Bebem em copo sem oferecerem aos outros, comem com os dedos e não com pauzinhos como nós. São gente que passa a vida errando de aqui para além sem morada certa e trocam as coisas que possuem pelas que não têm. Mas no fundo, são gente que não faz mal. O comércio dos portugueses foi a porta que reabriu o Japão para o mundo. Nessa época, o imperador tinha proibido o comércio direto com a China. Os portugueses viram aqui a oportunidade de alargar ao Japão o seu já então rentável negócio no Extremo Oriente. Firmaram-se como reis e senhores do comércio regional. Levavam as sedas em pano, o ouro, o veludo e a pólvora que iam buscar à China, as especiarias que traziam da Índia, de Malaca e do Sudeste Asiático. Do Japão levavam sobretudo a prata, que era vendida na China por bom preço. Comerciavam poucos produtos da Europa. De Portugal traziam apenas tonéis de vinho que ofereciam em presente aos senhores feudais do Japão. E vieram também os missionários, jovens de olhar incendiado e fé profunda, que dedicavam a vida a espalhar a doutrina de Cristo. Eram o fruto das primeiras décadas do Renascimento europeu. Foram aos milhares as conversões, e cedo o cristianismo e os seus modos se tornaram numa moda seguida tanto por nobres e gente de poder, como pela massa de camponeses e gente sem terra. À medida que avançavam para o interior, missionários, comerciantes e homens de armas encontraram o mundo alegre, colorido e buliçoso das cidades japonesas. Este biombo representa a entrada dos portugueses em Kyoto, então sede da corte e capital de todo o Japão. A cidade é muito limpa e tem ruas muito largas, com nascentes de água e riachos. As frontarias das casas são geralmente lojas ou oficinas.
Os homens tratam dos seus negócios ou divertem-se em vários locais, enquanto as mulheres trabalham nas lojas, onde vendem roupas e outros produtos. Convidam-se para banquetes, comédias, peças de teatro, farsas e para cantarem música. Têm uma grande devoção pelos seus templos. Vemos tantos homens e mulheres a rezarem e a ouvir sermões nestes templos que mais parece estarmos perante um jubileu. O insólito continua hoje a espantar padres portugueses no Japão. Jaime Coelho é um jesuíta que por aqui vive já lá vão 26 anos. Ensina português na Universidade de Sofia, no centro de Tóquio. É um estudioso atento das velhas relações entre os dois povos. Eles, quando viram chegar o primeiro barco português ao Japão, carregado de tantas coisas novas, com rostos novos, brancos, negros, porque havia alguns escravos também, ou gente que trabalhava nos barcos, animais que traziam, elefantes, cavalos, tudo coisa que aqui não era conhecida, eles ficaram simplesmente boquiabertos. Os comandantes das naus era gente respeitadíssima, não é? Como é que eles conseguem trazer estes barcos imensos, carregados com tanta coisa lá do fim do mundo? Isso eles ficavam maravilhados, não tinham nada que se comparasse aos nossos barcos, aos canhões, a gente pode falar hoje em canhões, que dominavam os mares. Isso para eles foi uma grande... E depois o ensino dos missionários, não devemos esquecer isso, que na altura para eles era uma coisa tão nova, tão maravilhosa. No confronto entre as duas grandes civilizações, o que deixaram no Japão os padres e os comerciantes portugueses? Na minha opinião, acho que a grande influência foi em termos humanos, influência cultural, de valores trazidos por Portugal, em termos de religião, em termos também de relacionamento humano. Com a introdução da medicina ocidental no Japão e a construção de orfanatos, leprosários, que então havia muitos leprosos no Japão, eles passaram a dar um novo valor às pessoas. Quer dizer, para os portugueses, os pobres, os leprosos, as criancinhas, era gente protegida, que até então no Japão não havia muito essa tradição. E isso desde então nunca mais mudou. Estranhos conceitos, animais e costumes que estes bárbaros do Sul trouxeram ao Japão. Não foi uma estadia passageira. Durou mais de um século e deixou marcas profundas. Alguns vestígios ainda podem ser ouvidos na linguagem diária dos japoneses. Isso vê-se em palavras, vocábulos portugueses que entraram no japonês. Como, por exemplo, demos exemplos de alguns. Botão, copo, temos aqui. Essas palavras, vidro, copo de vidro, veludo, tudo artigos que se trouxeram nessa altura e que permanecem na língua. E são palavras usadas, digamos, cotidianamente, embora adaptadas já, digamos, à oralidade japonesa. Mas muitas delas ficaram quase como no português, como por exemplo a palavra pão, já podem ficar a saber que... Pão, para pão. Exato. É também com palavras e com atos que se faz a história. Em 1603, o padre João Rodrigues e um numeroso grupo de japoneses elaboraram o primeiro dicionário de português-japonês. Foi, durante bastante tempo, a base para dicionários de japonês com outras línguas ocidentais. Há 14 anos, o padre Jaime Coelho decidiu iniciar a atualização desse trabalho, uma tarefa iniciada praticamente de raiz. O dicionário feito pelos portugueses e pelos japoneses no século XVI ainda é considerado o melhor dicionário, que já tem 350 anos. De maneira que, em termos de língua atual, foi começar praticamente do zero. Diz-se muitas vezes que a comida liga aos homens quase tanto como as palavras. Um dos vestígios da passagem dos portugueses pelo Japão é hoje um dos ex-libris da cidade de Nagasaki, o pão de ló. Aqui chamam-lhe pan duro, assim mesmo, substituindo o L por um R à boa maneira japonesa. Castella é o seu nome comercial. O fabrico, nesta empresa dos arredores de Nagasaki, obedece às velhas tradições portuguesas.
Primeiro as claras batidas em castelo, depois as gemas, o açúcar, a farinha, o fermento. Alguns segredos foram introduzidos posteriormente, mas podemos assegurar que o produto final é tão genuíno como o português. Depois de 50 minutos de forno, o panduró poderia ser comido em qualquer aldeia portuguesa sem que se notasse a diferença. A fukuzaia, algo que poderíamos traduzir em português como açúcar feliz, é o nome da casa que comercializa a Castela. Falo desde 1624, quando os portugueses ainda por aqui andavam, o que a torna numa das mais antigas e prestigiadas empresas do Japão. Tem sucursais em Tóquio e noutras cidades do país. E embora a Castela não seja propriamente um produto barato, vendem-se por dia cerca de 5 a 6 mil pacotes de panduró. Como tudo o que está profundamente enraizado, o panduró é uma daquelas tradições que sobrevivem a todas as vicissitudes da história. Mesmo à mais dramática de todas, a guerra. De 1939 a 45, o Japão esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial, no lado dos vencidos. Como nenhum outro país, sofreu profundamente as sequelas morais e físicas da guerra. As bombas dos aviões americanos não arrasaram apenas os sonhos dos ultranacionalistas que alimentavam a esperança de tornar o Japão numa grande potência imperial do Oriente. Arrasaram também o florescimento económico que o Japão desenvolvia desde meados do século XIX, quando reabriu as suas fronteiras ao Ocidente, depois de séculos de reclusão. Pela primeira vez na sua história, o Japão estava sob ocupação estrangeira. Das cinzas da derrota e da ocupação, os japoneses construíram a segunda maior potência económica do mundo. Lado a lado, em cidades como Tóquio, sobrevivem as reminiscências do passado e as torres douradas da nova prosperidade. Após séculos de autoritarismo e subdesenvolvimento, o Japão construiu em 30 anos um sistema democrático sólido e uma economia que faz tremer os potentados deste século. Com mais de 100 milhões de habitantes, o Japão é uma das nações mais populosas do mundo. Sem matérias-primas e com pouco solo arável, importa praticamente tudo o que consome. Mas, aos olhos do mundo, tornou-se num potentado da eletrónica, da tecnologia, do comércio de produtos de qualidade. Nas sociedades industriais, é daquelas onde a mudança para o futuro se processou mais rapidamente. O cair da noite nas ruas de Tóquio tem o peso das grandes metrópoles. É uma cidade que tem o tamanho humano do meu país. Aqui vivem mais de 11 milhões de pessoas. Mas o fascínio dos neons não apaga o enorme vazio coletivo que, simultaneamente, atrai e rejeita este povo que, como dizia um missionário português há 3 séculos, é prudente e governa-se pela razão. Este é o comboio bala, um dos mais rápidos e certamente dos mais longos do mundo. Foi criado há 20 anos pelos japoneses, quando, noutros países, a tecnologia dos comboios ultra-rápidos ainda estava na infância. Simboliza bem todas as mutações que o Japão sofreu ao longo da sua história. É um dos traços que melhor une o seu presente ao seu passado.
しかしここ数年事態は急速に変わっている。天福寺を隠れ蓑としてきた隠れキリシタンの中からも隠れを捨てて本当のダントとして帰依する者が出てきたのだ。おはようございます。どうもすいません。どちりなキリシタンにはおしなべて御所を助かるためにはバウチズモの授け、すなわち洗礼なくしてかなわざるの道なりとある。じわんそれがしデウスとパーテロとヒーリョとスベリトサントの御皆をもって我ただいま洗いたて祭りなるやめぞ。Sim. Pobre Oioné vai morrer. O seu amor, repartido entre duas mulheres, Oioné e Koharu, é a história do filme de Paulo Rocha, A Ilha dos Amores, nunca mostrado em Portugal. Tem um coração muito fraco, um coração de passarinho. Vai morrer pela primeira vez. Eu também, eu vou ao registro dos vivos, vou para Tokushima, que é a terra dela. Vou para junto do seu túmulo. Adeus, Kobe. O cônsul de Portugal em Kobe desaparece. Vai viver a sós, com as suas penas, as do coração e esta escrita.
Em Tokushima morrerá de senilidade e insignificância. Há um ditado japonês que diz: os projetos para o ano que vem. Oral. Quem pode afirmar que o que desejamos hoje será o mesmo que desejaremos amanhã? Paulo Rocha demorou 14 anos a preparar este filme. Durante o tempo em que esteve no Japão como conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Tóquio, tornou-se certamente num dos mais seguros conhecedores da obra de Venceslau de Moraes e da sua projeção no Japão. É um autor, contudo, desconhecido no seu país. É a continuação de uma série de grandes aventureiros portugueses que andaram pelo mundo, fizeram aventuras a todo nível, de militares, de amores, de amizades, de exploração, de descoberta, e ao mesmo tempo escreveram sobre isso. Portugal é um dos países mais ricos que há em toda a Europa, de pessoas que saíram de sua casa, foram para muito longe, correram grandes riscos, mas depois deixaram coisas escritas em que essas experiências aparecem, deixam documentos para as outras pessoas. Tokushima é o último refúgio de Venceslau de Moraes. Aqui passou os últimos anos da sua vida, recordando os amores perdidos de Oyone e Koharu, vagueando pelas ruas da cidade. Chamavam-lhe o Ketojin, o selvagem barbudo, esquecido pelo seu país, mas que os habitantes de Tokushima passaram a amar. Penso nelas constantemente. Penso nelas durante as longas horas de recolhimento a que me entrego, quando leio, quando escrevo, quando converso com alguém, quando cuido do meu jardim ou me dou a outro qualquer labor, quando passei pela cidade ou pelos campos, finalmente, quando durmo sonhando. E vivo nisto, e vivo disto, involuntariamente, inconscientemente. Vi-as eu, ambas, jazerem frias, descuradas, sobre as colchas dos seus leitos, como hastes de plantas mimosas que duas rajadas de tempestade houvessem cortado o cerce brutalmente. Não, já não podem vir aqui, jamais virão aqui. É uma espécie de canto de amor desesperado, como há em muito poucas literaturas. A língua portuguesa atinge um dos seus cumes da reflexão filosófica, religiosa e amorosa. É de uma beleza, de um poder de comunicação, a saudade que ele tem. Ele vai todas as fins de tarde ou todas as noites ao cemitério, ao túmulo das duas. É uma espécie de fantasma. Amei, sofri, sofro. Tudo acabou. Tudo não. Resta a saudade, que é ainda um dos aspectos fulgurantes do amor. As medalhas dos amores e das pátrias têm sempre duas faces. Francisco de Brito não fala uma palavra de português, nunca veio a Portugal, mas teima em ser português. Nasceu em Kobe, filho de pais portugueses vindos de Macau. Há 30 anos que se dedica exclusivamente ao comércio de material fotográfico. À luz das nossas leis, deveria ser considerado português, mas isso não sucede, apesar de ter um passaporte português emitido pelo Consulado de Portugal. É um caso que não consegue explicar. That is the greatest mystery as far as I am concerned, because I have every documentation to prove that I am a Portuguese citizen. O caso de Francisco de Brito é um entre 150 outros de pessoas que, tendo o passaporte português, não têm a nacionalidade. Muitos deles não sabem que vivem com este problema. Ele apenas vem ao de cima quando alguém se quer divorciar, casar ou requerer certidões de óbito ou nascimento. Aí surge a resposta breve dos arquivos centrais portugueses. Não consta dos registros.
O caso terá tido origem durante a Segunda Guerra Mundial, com a destruição dos assentos de nascimento de muitos dos portugueses. Não restam cópias em mais lado nenhum. I consider myself Portuguese 100%, because that is my birthright. But why is that? I mean, you could easily solve a lot of your problems by becoming a Japanese citizen. Well, as far as I cannot answer for what the Japanese government will do as far as my application is concerned. But you cannot change nationality like changing a suit of clothes. The Portuguese government protected me as a Portuguese citizen throughout World War II. And I'm not about to surrender my citizenship as far as I believe it. But you never yourself went to Portugal. And you don't speak Portuguese. I don't. But you feel that you are Portuguese. That's right. But I don't think that the knowledge of a language makes a citizen. In there, you are Portuguese. Yes, eu português. Tu português. Português. Hikaru Takahara sente-se português pelo coração. O seu caso não é de paixão nem burocracia. Decidiu pura e simplesmente que é português. Em Nagasaki, onde vive, existe um bar chamado Porto, em honra da cidade irmã do norte de Portugal. No meio de galos de Barcelos, fotografias de touradas à portuguesa e músicas japonesas cantadas à desgarrada pelos clientes, Takahara tenta contar uma história simples da sua paixão por Portugal. My home, my country, You felt it was your country. first time. É um diálogo difícil que se processa simultaneamente em japonês, inglês e algum português pelo meio. Very generous. And the street, look, Diz-me como há 10 anos chegou por acaso pela primeira vez a Portugal, sem amigos e sem contactos. De então para cá, volta praticamente todos os anos, por vezes mais do que uma vez por ano, para rever a longa legião de amigos que então foi formando. O que o espantou sobretudo nesses primeiros contactos em Portugal foi a franqueza e a hospitalidade dos portugueses. Quando aqui esteve pela primeira vez, as portas e os corações abriram-se, o vinho correu, os laços apertaram-se. Sentiu-se em casa. Open the door, bring many kind of wine. É afinal, no mundo salutar do riso, da alegria e da música, que as amizades mais firmes se forjam. Nestas alturas, as palavras tornam-se desnecessárias. Hikaru.鐘が